Você sabia que em algumas culturas idosos de 80 e até 90 anos ainda caminham quilômetros, levantam-se do chão sem esforço e vivem com total autonomia? Enquanto isso, aqui milhares de pessoas perdem a força logo após os 60 e acabam presas a bengalas, remédios e até camas. Qual é o segredo deles? Eu sou a doutora Ana Esperança, especialista em longevidade, e hoje vou revelar 5 exercícios tão simples quanto esquecidos que podem devolver sua independência. Antes de começarmos, escreva nos comentários: eu quero independência até os 90. Esse gesto conecta você com a verdade que poucos conhecem. Fique comigo até o fim, porque a diferença entre envelhecer limitado ou viver dono da sua vida pode estar nos próximos minutos. Imagine a cena: um homem de 62 anos, recém-aposentado, que sonhava em viajar, brincar com os netos e finalmente aproveitar o tempo livre. Mas poucos meses depois, um detalhe quase invisível começa a mudar tudo. Primeiro, ele sente dificuldade para se levantar da poltrona. Depois, nota que subir escadas exige um esforço incomum. Em menos de 2 anos, sua vida foi reduzida a consultas médicas, remédios para a dor e o medo constante de cair. Essa história não é isolada. É o retrato de milhões de pessoas que atravessam a linha invisível da fragilidade após os 60. O sedentarismo, tão normalizado, age como uma prisão silenciosa. Ele não dói de imediato, não grita por socorro, mas drena dia após dia a força que deveria sustentar décadas de vida ativa. Agora compare isso com a cena de um vilarejo no interior do Japão. Idosos de 85 até 90 anos caminham quilômetros por dia, trabalham no jardim, sentam-se no chão para compartilhar refeições e levantam-se com a mesma naturalidade de alguém décadas mais jovem. Qual a diferença entre esses dois mundos? Não é genética milagrosa nem suplementos caros. É movimento, mas não qualquer movimento. São padrões corporais ancestrais, incorporados na rotina, que mantêm músculos acordados e articulações vivas. O problema é que, no Ocidente, a vida moderna destruiu esses padrões. Passamos horas sentados em cadeiras que atrofiaram nossos quadris, usamos elevadores que roubaram a força das pernas, adotamos remédios que mascararam dores em vez de recuperar vitalidade. O resultado? Aos 60, muitos já vivem como se tivessem 90. E é aqui que surge o primeiro exercício. Simples, discreto, quase esquecido, capaz de reverter essa trajetória. Mas antes de revelá-lo, é preciso entender um inimigo invisível, a sarcopenia. Pouca gente conhece essa palavra, mas ela descreve a perda progressiva de massa muscular com a idade. É como se os músculos fossem sendo apagados em silêncio. Aos 40, você ainda sente força. Aos 50, talvez apenas um incômodo. Mas aos 60, se nada for feito, essa perda se transforma em fragilidade irreversível. E não se engane, a sarcopenia não afeta apenas a força. Ela compromete o equilíbrio, a coordenação e até a saúde mental. Estudos mostram que a perda de massa muscular está diretamente ligada ao aumento de depressão e ao risco de quedas fatais. No entanto, a parte mais sombria é que isso não é inevitável. A indústria da velhice, aquela que lucra com cadeiras de rodas, remédios para dor, lares de repouso e cirurgias, prefere que você acredite que o declínio é natural. Afinal, um idoso independente não rende lucro. Mas o segredo que eles não comentam é brutalmente simples. Existem exercícios capazes de ativar fibras musculares adormecidas, reacender reflexos de equilíbrio e devolver anos de vitalidade. O primeiro deles parece banal, mas esconde um poder surpreendente. É o movimento de levantar-se do chão sem apoio das mãos. Parece fácil? Experimente agora. Sente-se no chão, cruze as pernas e tente levantar-se sem usar os braços. Para muitos acima dos 60, essa tarefa é quase impossível. Mas justamente aí está o teste e a solução. Esse movimento ativa quadris, abdômen, coxas e até músculos da coluna. Um pacote completo de independência. Ele ensina o corpo a trabalhar em conjunto, recuperando padrões esquecidos pelo sedentarismo. Pesquisadores brasileiros chegaram a desenvolver o chamado teste de sentar-levantar, que prevê
com incrível precisão, a longevidade de uma pessoa. Quanto menos apoio você precisa para levantar-se do chão, maiores são suas chances de viver mais e melhor. Isso não é ficção. É ciência ignorada porque não rende dinheiro. Afinal, não se pode vender um exercício tão simples quanto sentar e levantar. Pense bem, quantas vezes por dia você se senta em uma cadeira, sofá ou cama? Quantas dessas vezes você realmente desafia seus músculos a fazer o trabalho completo, sem apoio, sem truques? É esse esforço que os japoneses mantêm vivo, porque suas casas ainda valorizam o ato de sentar no tatame, no chão. Cada refeição, cada encontro social é uma oportunidade de treinar músculos que no Ocidente murcham em silêncio. Mas existe mais. Esse primeiro exercício é só a ponta do iceberg. Ele devolve mobilidade ao quadril, fortalece a base do corpo e cria o alicerce para todos os outros movimentos que virão. E aqui entra a parte assustadora. Se você não consegue fazê-lo hoje, significa que já perdeu uma parte significativa da sua reserva funcional. É como se a sua autonomia estivesse sendo drenada gota a gota. Imagine o que isso significa no dia a dia. Não conseguir levantar-se sozinho após uma queda no banheiro, precisar de ajuda para se erguer de uma poltrona, sentir pânico ao perceber que cada passo pode terminar em desequilíbrio. É assim que começa a dependência. E é exatamente isso que o primeiro exercício combate. Agora feche os olhos e visualize. Você daqui a 10 anos, conseguindo se levantar do chão com a mesma facilidade de agora. Isso não é apenas força física. É dignidade. É independência. É a diferença entre ser espectador da própria vida ou protagonista dela. O sedentarismo, quando aceito como destino, é a sentença silenciosa de aprisionamento. Mas esse movimento simples é a chave que pode destrancar a cela. Muitos idosos japoneses mantêm essa prática, sem nem pensar nela como exercício, porque para eles faz parte do cotidiano. É essa naturalidade que o Ocidente perdeu. Em vez de movimentos ancestrais, escolhemos tecnologia, conforto imediato, cadeiras macias, sofás profundos. Sem perceber, trocamos vitalidade por conveniência. E ainda há outro detalhe perturbador. Médicos sabem que esse tipo de exercício preserva a autonomia, mas raramente o ensinam. Não porque não funcione, mas porque o sistema não incentiva. Em hospitais e consultórios, o tempo é curto, a pressão por remédios é grande, e a ideia de que exercícios simples possam prevenir internações soa quase subversiva. Há relatos de profissionais que, em conversas privadas, admitem que a melhor prescrição seria o movimento, mas preferem calar-se diante de um sistema que lucra mais com a doença do que com a saúde. Esse silêncio custa caro. Cada pessoa que perde a capacidade de se levantar sozinha soma-se às estatísticas de quedas, fraturas de quadril, internações prolongadas. Cada fragilidade precoce é transformada em paciente dependente. E cada paciente dependente gera lucro para a engrenagem da indústria da velhice. Mas existe uma saída. Recuperar esse primeiro movimento é recuperar um símbolo de resistência. É dizer ao corpo, eu ainda comando. É desafiar a narrativa de que envelhecer significa, obrigatoriamente, perder força e autonomia. Não se trata de milagre, mas de hábito. Hábito construído todos os dias, com repetições pequenas que, somadas, transformam o destino. E, no entanto, esse é apenas o começo. Porque o segundo exercício, aparentemente ainda mais banal, esconde um impacto devastador que poucos conhecem. Ele não apenas fortalece, mas revela um risco oculto que pode estar acelerando a fragilidade sem que você perceba. E é justamente isso que vamos explorar a seguir. O que parece inofensivo pode ser, na verdade, a raiz silenciosa da perda de independência. Mas o que descobrimos no segundo exercício é ainda mais perturbador. O corpo humano é uma máquina de adaptação, mas também de esquecimento. O que não é usado se apaga. Aos 60 anos, a maioria das pessoas já vive há décadas em cadeiras, poltronas e sofás que moldaram seus músculos para a inatividade. É como se o corpo tivesse desaprendido a sustentar-se. A fragilidade não chega de repente. Ela avança como uma sombra, quase imperceptível,
até o dia em que se torna impossível ignorar. O segundo exercício que vou revelar parece tão simples que muitos vão rir, mas justamente por isso é negligenciado. E é essa negligência que destrói mais vidas do que você imagina. Pense na caminhada. Quantos adultos acima de 60 ainda conseguem caminhar 10, 15, 20 minutos sem sentir cansaço extremo, dores nos joelhos ou falta de ar? Caminhar deveria ser natural, mas tornou-se um desafio porque a força das pernas e a estabilidade do core foram abandonadas. O segundo exercício é andar, mas não como você imagina. É a caminhada consciente, feita em terreno irregular, onde cada passo exige equilíbrio, atenção e controle. Diferente de esteiras ou passeios curtos em corredores lisos, andar em superfícies variadas obriga o corpo a reagir, fortalece tornozelos, acorda músculos estabilizadores e treina reflexos, que podem decidir entre uma queda fatal e a segurança. No Japão, idosos caminham por ruas estreitas, ladeiras, trilhas próximas às vilas. Essa diversidade de movimentos mantém o corpo desperto. Já aqui no Ocidente, as ruas planas e a obsessão pelo conforto mataram esse treino invisível. O risco oculto é óbvio. Quando surge um obstáculo inesperado, como um tapete solto ou um degrau mal visto, o corpo não responde, e basta uma queda para iniciar a espiral da dependência. Uma fratura de quadril pode roubar anos de vida, transformar independência em prisão e obrigar alguém a se render ao que mais teme, precisar de cuidados constantes. Eu mesma acompanhei a história de um paciente que ilustra esse abismo. Seu nome era Antônio. Tinha 78 anos e passara quase uma década preso a uma rotina sedentária. Televisão, remédios, cochilos intermináveis. Um dia tropeçou no tapete da sala. A queda não foi grave, mas ele não conseguiu levantar-se sozinho. Esse detalhe, que parecia pequeno, destruiu sua confiança. O medo se instalou, e em poucas semanas ele evitava caminhar. O corpo, privado de desafio, enfraqueceu ainda mais. Quando conheci Antônio, ele já usava andador, mesmo sem diagnóstico que justificasse tanta limitação. Aos poucos, introduzimos caminhadas curtas em ambientes controlados, depois trajetos com leves irregularidades. Em menos de 6 meses, Antônio recuperou equilíbrio, confiança e força. O homem que tinha desistido de sair de casa passou a caminhar diariamente pelo quarteirão. Sua transformação foi tão impactante que até vizinhos começaram a imitá-lo. Esse relato mostra a essência do segundo exercício. Não é apenas andar, mas andar desafiando o corpo, enfrentando pequenas instabilidades que reconstroem a capacidade de reagir. É assim que se previnem quedas, não com remédios ou muletas, mas com treinamento real. E é assim que se recupera a autonomia que o sistema prefere ver desaparecer. Mas existe um terceiro exercício, e ele é ainda mais perturbador, não por sua dificuldade, mas porque expõe um tabu que ninguém comenta. Ele envolve o quadril e a coluna, regiões que concentram a essência da mobilidade. Perder flexibilidade nesses pontos significa perder acesso ao próprio corpo. Muitos acreditam que, após os 60, essa perda é inevitável, mas estão enganados. O terceiro exercício é o ato de sentar-se no chão e levantar-se de joelhos, repetindo o movimento lentamente, como uma dança controlada. Ele exige alongamento, coordenação e força de quadris e coluna, restaurando capacidades que você talvez acredite perdidas para sempre. Para quem já sente rigidez, o impacto é brutal. Os primeiros movimentos parecem impossíveis, mas cada tentativa desperta músculos adormecidos e articulações esquecidas. Aos poucos, o corpo reaprende. O mais assustador é perceber o que isso significa. A maioria das pessoas acima de 60 evita qualquer contato com o chão. O medo de não conseguir levantar aprisiona, mas é justamente esse medo que acelera a decadência. Evitar o movimento condena o corpo à perda definitiva. No Japão, idosos continuam a usar o chão no dia a dia, para refeições, conversas, momentos de descanso. Sem perceber, eles praticam esse exercício diariamente. Aqui, evitamos o chão como se fosse inimigo.
E pagamos o preço com articulações enfraquecidas, quadris rígidos e colunas enrijecidas. O impacto psicológico desse exercício é gigantesco. Imagine um idoso que passa anos dependendo de ajuda para se levantar. A sensação de inutilidade corrói. Mas quando ele descobre que ainda pode se mover sozinho, algo muda. Não é apenas o corpo que renasce, é a mente. A confiança retorna, o medo recua e a vida ganha cores novamente. Lembro de uma mulher chamada Helena, 74 anos, que havia sido declarada frágil por seu médico. Dependia de cadeira especial para quase todas as atividades e vivia sob a sombra da depressão. Quando ouviu falar desse exercício, riu. Disse que seria impossível, mas decidiu tentar. No início, mal conseguia inclinar-se. Depois de semanas de prática lenta, começou a se levantar do chão sem ajuda. A cada conquista, seus olhos brilhavam de orgulho. Meses depois, Helena não apenas se movia com autonomia, como também voltou a brincar com os netos no chão da sala. Aquilo que parecia perdido foi restaurado. Histórias como a dela são perigosas para o sistema. Revelam que a fragilidade não é sentença, mas escolha cultural, que a independência pode ser mantida não com aparelhos caros, mas com exercícios simples, e que a chamada indústria da velhice prefere vender soluções complexas a admitir que o segredo está em práticas ancestrais que custam nada. O segundo exercício ensina a caminhar com consciência. O terceiro devolve a flexibilidade do quadril e da coluna. Juntos, eles formam uma barreira contra a fragilidade que o mundo ocidental aceita como destino. Mas ainda não chegamos ao ponto mais crítico, porque existe um quarto exercício que toca diretamente no tabu mais profundo, a relação entre força, envelhecimento e o lucro oculto de quem se beneficia da dependência alheia. E esse ainda não é o maior problema. Cada passo que você deu até aqui abriu uma fissura no muro da fragilidade. O primeiro movimento devolveu a base perdida. O segundo acordou o equilíbrio. O terceiro libertou quadris e coluna da rigidez que parecia inevitável. Mas agora entramos em território ainda mais perigoso. Movimentos que não apenas fortalecem, mas expõem o tabu da velhice lucrativa. É aqui que muitos desistem porque a verdade é dura de engolir. Não existe milagre, não existe pílula dourada. Existe esforço. E o esforço é exatamente aquilo que o sistema de saúde moderno não quer que você descubra. O quarto exercício parece uma provocação. É o simples ato de agachar-se com os pés totalmente apoiados no chão, permanecendo nessa posição por alguns segundos, e depois retornar lentamente à posição em pé. No Oriente, essa postura ainda é natural. Pessoas descansam, conversam, até fazem refeições agachadas. No Ocidente, ela se tornou quase impossível. Décadas em cadeiras atrofiam tornozelos, enfraquecem panturrilhas e roubam a mobilidade do quadril. Tentar se agachar revela com brutal clareza o quanto o corpo desaprendeu a se sustentar. Mas é justamente nesse desconforto que mora a chave. Cada segundo em posição de agachamento ativa cadeias musculares profundas, fortalece joelhos, alonga tendões e resgata o instinto primitivo de equilíbrio. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Quem mantém a capacidade de agachar raramente perde autonomia, porque agachar não é só exercício, é um código escondido de independência. É o gesto que permite pegar algo no chão, erguer-se sem esforço, recuperar objetos caídos. Perder esse movimento é perder a ponte entre a vida ativa e a dependência silenciosa. Em muitas casas de repouso, você verá idosos que simplesmente não conseguem mais se abaixar. Eles dependem de terceiros até para tarefas mínimas. É aí que a engrenagem da indústria da velhice avança sem piedade. Cada incapacidade se transforma em serviço vendido. Cada limitação vira oportunidade de lucro. Eu me recordo de uma cena perturbadora em um desses lares. Um homem de 82 anos, lúcido e cheio de energia mental, chorava porque não conseguia abaixar-se para amarrar os próprios sapatos. Não era doença grave. Era apenas a perda de um movimento básico. E essa perda o havia condenado a depender de enfermeiros até para gestos que deveriam ser íntimos, pessoais
inegociáveis. Pense no impacto psicológico disso. Não é só fragilidade física, é humilhação, é a lenta corrosão da identidade. O quarto exercício devolve dignidade. Com prática progressiva, agachar fortalece a base, reacende reflexos e prepara o corpo para suportar o peso da própria vida. Mas se isso já parece incômodo, espere até ouvir sobre o quinto exercício, o mais simbólico e, ao mesmo tempo, o mais temido. O quinto movimento é a caminhada em posição quase primitiva, apoiar-se nos 4 apoios, mãos e pés no chão, e avançar lentamente, alternando braços e pernas como uma criança que engatinha. Sim, pode soar estranho, até ridículo, mas esse padrão é uma joia esquecida. Ele conecta força do core, coordenação neuromuscular e mobilidade da coluna de uma forma que nenhum aparelho de academia é capaz de reproduzir. É um exercício que devolve ao corpo o que ele perdeu com a modernidade. Integração total. Cada passo nesse padrão ativa músculos que há décadas não eram usados, reacende sinapses que o sedentarismo apagou e devolve ao cérebro a sensação de controle sobre o corpo inteiro. O impacto é profundo. Idosos que voltam a praticar esse movimento redescobrem não apenas força, mas confiança. Eles percebem que ainda podem sustentar-se, ainda podem reagir, ainda podem desafiar o peso dos anos. O tabu é tão forte que muitos se recusam a tentar, achando indigno. Mas o verdadeiro horror é a alternativa. Viver acorrentado à cama, incapaz de erguer-se sem ajuda. A engatinhada, por mais estranha que pareça, é um ritual de resistência. É o gesto que lembra ao corpo que ainda existe vida, que ainda existe luta. Agora, pense na relação entre esses exercícios e o que o sistema esconde. Enquanto você acredita que envelhecer significa aceitar muletas, cadeiras de rodas e remédios cada vez mais caros, a indústria da velhice cresce como uma sombra imensa. Hospitais lucram com cirurgias de quadril. Farmácias enriquecem vendendo analgésicos. Casas de repouso transformam fragilidade em mercado. É um jogo cruel, em que a sua independência é a moeda de troca. Quanto mais cedo você se tornar dependente, mais cedo alimentará essa engrenagem. Mas quando alguém descobre esses movimentos e os pratica, mesmo em segredo, quebra a lógica. Torna-se menos lucrativo para o sistema. Um idoso que consegue se levantar sozinho, caminhar em equilíbrio, abaixar-se para alcançar objetos e até engatinhar pelo chão, se torna invisível para essa indústria. Invisível porque não gera lucro. Invisível porque não entra nas estatísticas da dependência. Invisível porque ousou resistir. E é exatamente aqui que mora o maior choque. Porque os movimentos que você ouviu até agora não são apenas exercícios. Eles são um código oculto de liberdade. Cada um deles reverte anos de fragilidade. Mas juntos, eles formam uma barreira contra a dependência precoce. São como uma chave de acesso ao que a sociedade prefere que você esqueça. A autonomia é possível, mas exige prática. Exige disciplina. E exige coragem para confrontar o conforto que enfraquece. Talvez você esteja se perguntando, e se já for tarde? E se meu corpo já estiver frágil demais? A resposta é dura, mas libertadora. Nunca é tarde demais para despertar músculos adormecidos. Cada repetição, por menor que pareça, envia uma mensagem ao corpo. Ainda não acabou. E essa mensagem pode ser o que separa alguém que se entrega daquilo que luta até o fim. Os japoneses não têm um segredo genético. Eles têm hábitos. Hábitos que o Ocidente abandonou em nome da pressa, do conforto e do lucro. E enquanto continuarmos acreditando que fragilidade é destino, continuaremos alimentando um sistema que lucra com nossa fraqueza. Mas quando escolhemos o caminho oposto, mesmo que silenciosamente, abrimos uma fenda nessa engrenagem. Uma fenda que pode mudar tudo. Você já conheceu 4 movimentos. Você já encarou o 5º, o mais estranho e poderoso de todos. Mas existe algo que ainda não foi dito. Existe um limite secreto, guardado nas entrelinhas desses exercícios, que pode mudar completamente a forma como você enxerga o envelhecimento. Esse limite é tão perturbador que muitos preferem ignorar. Mas sem entendê-lo,
todo o esforço pode ser em vão. Existe um limite secreto que ninguém ousa mencionar. Até agora, chegamos ao ponto que muitos evitam encarar, o limite secreto que separa quem envelhece com dignidade de quem se torna refém da própria fragilidade. Durante décadas você foi levado a acreditar que esse limite era genético, que estava escrito em seu DNA, que não havia nada a fazer além de aceitar. Mas a verdade é muito mais perturbadora. Esse limite não é biológico, ele é cultural, ele é imposto, ele é construído pelo estilo de vida moderno que nos afasta, todos os dias, dos movimentos que sustentam nossa autonomia. O corpo humano não foi projetado para passar a vida em cadeiras, automóveis e sofás. Ele foi moldado para agachar, caminhar, levantar-se do chão, apoiar-se nos 4 apoios, usar os músculos em harmonia com o ambiente. Quando abandonamos isso, pagamos o preço em músculos atrofiados, articulações enfraquecidas e reflexos apagados. E o mais cruel é que nos dizem que essa perda é natural, quando na verdade é induzida. A grande revelação é esta: a independência não é questão de sorte ou de genética privilegiada, é questão de hábito. O limite que prende tantos idosos ao declínio não é físico, mas mental. A crença de que não há nada a fazer é o que condena. Enquanto você acreditar que envelhecer significa apenas esperar a fragilidade chegar, o corpo obedece e se entrega. Mas quando você ousa desafiar essa narrativa e pratica movimentos simples, tão antigos quanto a própria humanidade, o corpo responde, ele acorda, ele se reconstrói, ele mostra que ainda pode muito mais do que você imagina. Não é coincidência que em países como o Japão, onde esses movimentos ainda fazem parte do cotidiano, a fragilidade seja adiada por décadas. Não é genética, não é milagre, não é remédio, é cultura, é prática diária, é resistência silenciosa contra a decadência. E é exatamente isso que o Ocidente prefere esconder, porque admitir que a solução está em hábitos simples e gratuitos ameaça a engrenagem bilionária da indústria da velhice. E agora, diante de você, estão 2 escolhas. A primeira é continuar acreditando na narrativa confortável, que a idade é um inimigo invencível, que a dependência é inevitável, que o destino já está escrito. Esse caminho é fácil, mas leva à perda da autonomia, ao aprisionamento em camas e cadeiras, ao silêncio da resignação. A segunda escolha é mais difícil, mas infinitamente mais recompensadora. Desafiar esse destino com prática, com disciplina, com coragem. Você já conheceu os 5 movimentos. Eles não exigem aparelhos caros, não pedem academias sofisticadas, não dependem de receitas milagrosas. Eles pedem apenas uma decisão: mover-se. Cada repetição é uma declaração de independência. Cada esforço é uma forma de dizer ao corpo: eu ainda comando. E cada vitória, por menor que pareça, é uma ruptura contra o sistema que lucra com sua fraqueza. Mas cuidado, esse conhecimento não é para todos. Muitos vão ouvir, balançar a cabeça e voltar ao sofá. Poucos terão coragem de aplicar. Poucos se permitirão sentir o desconforto inicial. Poucos suportarão o peso de saber que poderiam mudar o destino. Mas escolheram não tentar. E esses poucos pagarão o preço mais alto, a consciência de que poderiam ter vivido livres, mas aceitaram a prisão. Você não precisa estar entre eles. Você pode escolher ser parte da minoria que resiste, que desafia, que prova que a independência é possível até os 80, 90 ou mais. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é a sua vez de decidir se vai transformar esse conhecimento em prática ou deixá-lo se apagar como tantos antes de você. Antes de encerrar, quero que você escreva nos comentários: eu escolho independência. Essa frase é mais do que um gesto simbólico. É o início de um pacto consigo mesmo. É a assinatura invisível de que você não aceita a narrativa da fragilidade. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque aqui eu vou continuar revelando os segredos que ninguém quer que você saiba. Os movimentos e hábitos que podem libertar seu corpo e sua mente da prisão da velhice lucrativa. O limite secreto não está em seus músculos, está em sua decisão. O futuro que você terá
depende do que faz hoje. Você pode aceitar a escuridão da dependência ou escolher a luz perturbadora da verdade, que acabamos de revelar. A escolha é sua. E o tempo para fazê-la é agora.